Olá, nós conversamos com os secretários municipais e hoje o nosso papo é com a secretária do Bem-Estar Social da SEBRAS, Ana Salles. Nós vamos falar sobre o mapa da questão da vulnerabilidade social. Ela já vem acompanhando em audiências públicas aqui na Câmara e pela Rádio e TV Câmara. A gente cumpre o nosso compromisso público também de dar dimensão a essas discussões do Poder Legislativo para você que nos acompanha. Ana, obrigado por nos atender. A gente vai tentar estabelecer com você uma conversa aqui a partir daquele horizonte, inclusive, de uma radiografia que você já atualizou aqui nas relações, inclusive, das comissões internas, para que a gente tenha, se você nos permite, um panorama do pós-pandemia, talvez com otimismo aqui neste momento, já no final do primeiro semestre de 2021, com a sua gestão já consolidada do ponto de vista de perspectiva de planejamento, para quem sabe a gente possa, a partir do final do ano, por exemplo, tentar ao longo de nossa conversa, a gente estabelecer uma ideia de como ficaria essa retomada do Sistema Único de Assistência Social, do planejamento que você já vinha acompanhando, inclusive como profissional de carreira, para esse período pós-pandêmico nesta nossa conversa. Obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre importante, porque é uma possibilidade também da gente divulgar para a população, né, como funciona, né, de que forma a gente tem a gestão da política de assistência social, porque a informação é sempre importante, né, quando a população, ela conhece, ela tem a possibilidade de acessar, de fazer o uso da política, né. Tá. Como você diria com um dado referencial que a gente batia o papo aqui, das audiências públicas, por exemplo, que no primeiro trimestre de 2021 tem a procura através dos CRAS, né, os Centros de Referência de Assistência Social, que tem 9 unidades estabelecidas no município, para cerca de 5.055 cestas, mas olhando para os dados cadastrados oficialmente, um pouco mais de 10 mil famílias. Esta questão desta referência, para a gente ter ideia de como se movimentou essa demanda mesmo na pandemia. Isso. Então, na verdade, assim, quando nós iniciamos, né, esse ano de 2021, então nós tínhamos um cenário um pouco diferente, porque, na verdade, nós tínhamos aquela questão, assim, do auxílio emergencial, né, e isso foi algo, assim, importante também a gente relevar, porque naquele momento estava se findando também essas parcelas do auxílio emergencial, então estava tendo algumas mudanças no cadastro único, então, assim, nós tivemos um aumento considerável de procura por benefícios nos CRAS, né? Então foram os dados que a gente apontou naquele momento, né? Então a gente teve sim uma procura muito grande, muito além do que a demanda que nós vínhamos atendendo durante os meses, né? E a grande preocupação foi justamente essa, porque nós estávamos conseguindo atender, né? De 10 mil que solicitávamos, a gente atendia praticamente 50%, né? Então a partir daí algumas parcerias foram estabelecidas, né? Com a sociedade civil e uma parceria também com o Fundo Social de Solidariedade, que encampou uma campanha solicitando mesmo a doação de cestas alimentares e junto com a gente. Então, assim, é importante salientar que o Fundo Social, embora ele esteja ligado ao gabinete da prefeita, à prefeitura, né, ele é um órgão autônomo, então essa parceria é importante que seja estabelecida. Então, da mesma forma que o Fundo Social, ele arrecada, né, esses donativos, ele também pode direcionar, né, para onde que irão essas doações. E desde o princípio a gente conseguiu, né, ter essa parceria no sentido de que tudo seria direcionado para a SEBRAS, no sentido de atender as famílias em situação de vulnerabilidade. Então isso para a gente foi muito importante, porque conseguiu fazer com que naquele momento a gente equalizasse, né, a demanda que nós tínhamos, a procura que nós tínhamos por aquilo que nós precisávamos atender. Então, diante desse cenário, e aí analisando o último mês que a gente tem, então praticamente toda a demanda hoje que aparece no CRAS de solicitação de benefício, a gente já consegue atender dentro do mês, né? Então, por exemplo, hoje é dia 1º de junho, então a gente já conseguiu. Então, todos aqueles que solicitaram benefícios dentro desses 30 dias, eles praticamente foram atendidos, né? Então, atendidos tanto com os recursos que nós já temos destinados para os benefícios eventuais, que são aqueles, né, que é de recurso municipal, em que nós financiamos o programa de apoio social para aquisição das cestas, né, como a partir dessas parcerias. Então, nós tivemos
tivemos, no mês de maio, a solicitação de 2.300 cestas e elas foram todas entregues às famílias. Nós tivemos que fazer alguns ajustes no sentido assim, de logística para que a gente pudesse otimizar isso, né? Porque assim, o prazo que as famílias muitas vezes tinham que aguardar entre a solicitação e o dia que ela retirava esse benefício demorava um pouco, então foi quando a gente decidiu que a SEBES, então, né, ela seria assim também um polo de distribuição dessas cestas alimentares, né? E aí é importante informar isso para a população, porque às vezes a população vai lá na SEBES e quer requerer a cesta lá, né? Mas na verdade lá é só um ponto de distribuição, o caminho vai ser sempre o CRAS. Por quê? Porque a gente quer justamente isso, a gente quer padronizar, a gente quer ter um cadastro único também da solicitação dos benefícios, para a gente evitar mesmo a duplicidade, para que a gente, né, tenha esse direcionamento, para que a família tenha o CRAS como referência, né? Então, assim, não adianta a família ir na SEBES, porque lá nós não vamos fazer avaliação social, não tem assistente social lá para fazer esse tipo de atendimento. Porque o CRAS, ele é a porta de entrada para todos os outros serviços, né? Então, não é só para a concessão do benefício, mas a família ela vai ser atendida como um todo. Então, por isso que a gente direciona para o CRAS, né? Porque, às vezes, naquele momento, é a questão da alimentação que está mais forte. Mas existem outras demandas que precisam ser trabalhadas e é por isso que a gente direciona para o CRAS. Então, né? Então, desses números, né, que você bem apontou, que foram situações que nós colocamos em audiências públicas, em algumas entrevistas que nós colocamos, então, através das parcerias que a SEBES foi firmando e também através dos recursos que nós tínhamos, né, já previstos para utilização, a gente conseguiu ir equalizando tudo isso, né? E aí teve também, assim, né, neste momento, a gente teve uma importante parceria também, que foi também uma parceria estabelecida pelo Fundo Social de Solidariedade com a APAS, né, Associação dos Supermercadistas, em que foi concedido um cartão também com uso exclusivo para a compra de alimentos, né? Então, também o Fundo Social, ele reverteu tudo isso, né? Ele repassou para que a SEBES encaminhasse as famílias, né? Ele quis direcionar mesmo para que a SEBES informasse quem seriam essas famílias e nós optamos por atender as famílias inscritas no cadastro único, porque qual é a nossa maior preocupação, Nelson? Quando a gente fala assim, esse número de 10 mil famílias é algo que nos chama atenção, porque o cadastro único é um dado oficial então, que nós isso que eu ia comentar com você, para argumentar em cima desse raciocínio. Nós temos cerca de 2.300 hoje cestas da demanda de vocês de busca dos cadastrados nas unidades, né, nos CRAS, que são 9 unidades descentralizadas da Secretaria, e esse universo de pouco mais de 10 mil famílias. E tem uma rede solidária no meio, mais o Fundo Social, que complementam essa demanda para as pessoas entenderem. Isso, porque assim, olha, o que acontece? Esse número que eu passo para vocês de 2.300 famílias, são as famílias, assim, que são aquelas que recorreram ao CRAS, né? São aquelas que são registradas nos nossos cadastros, que passaram por atendimento, né? Isso não significa que não exista um número maior do que essa demanda de pessoas que necessitam no nosso município. Mas, por outro lado, nós temos diversos grupos solidários no nosso município também, né? Então, assim, nós temos essa ligação com o Fundo Social, porque nós temos, inclusive, um sistema que ele é oficial, ele é intranet, ele é da prefeitura, ali onde a gente cadastra tudo. Então, por exemplo, eu não tenho uma duplicidade com o Fundo Social de Solidariedade, porque a gente registra ali junto, mas nós temos diversos, e a gente sabe que são grupos fortes, grupos atuantes, né? Grupos de voluntários, grupos religiosos, grupos de amigos. Então, assim, a nossa cidade, ela é uma cidade muito, muito solidária, né, com grupos muito fortes e atuantes de muitos anos. E isso não parou, e principalmente nesse momento de pandemia. Então, assim, pode ser que tenha famílias que não recorreram ao CRAS, mas que estão sendo, de alguma forma, assistidas por esses grupos,
né? E aí esses grupos, como eles não recebem, vamos dizer assim, elas não são financiadas pela SEBS, não tem assim uma obrigatoriedade legal, vamos dizer assim, de falar, olha, eu preciso, eu sou obrigado a ter esse cadastro com a SEBS, então muitas vezes eles não passam para a gente esses dados, né? Mas aí as pessoas também não vão e não procuram, porque de alguma forma a sua necessidade está sendo sanada, né? Entendi. E aí a nossa preocupação, porque aí é um dado oficial e dentro daquilo que é uma prerrogativa de trabalho, de atuação dos CRAS, da política de assistência, nós precisamos fazer a busca ativa das famílias que são inscritas no cadastro único e que estão em extrema pobreza. Então, quando nós analisamos esses dados no município de Bauru e que nós temos em torno de 10.150 famílias que se autodeclararam, né? É importante dizer isso também, em situação de extrema pobreza, né? Isso significa que vivem com R$ 89 por mês, né? Então, isso para a gente é alarmante. Poxa, se eu tenho esse número de 10 mil, por que só 2 mil recorreram ao CRAS? Onde estão essas pessoas? Né? Então, foi quando nós iniciamos, e aí foi uma estratégia de intervenção mesmo, né, que nós criamos, porque assim, não, agora nós temos um cartão alimentação, então nós vamos em busca dessas pessoas. E aí nós começamos mesmo a fazer essa busca ativa. Então, quando a gente fala dessa concessão, foi feito, então, essa avaliação pelos técnicos da secretaria, em que nós nos propusemos a fazer isso. Nós vamos atrás dessas pessoas que estão em cima da pobreza. Essas pessoas serão as atendidas. Então, E nós já iniciamos desde ontem esse processo e assim, está sendo um processo muito bacana de pessoas que, de fato, há muito tempo não compareciam no CRAS, são pessoas que estão inscritas e que num dado momento recebeu o Bolsa Família e porque não atualizou o dado, estava ali esquecido, né? E nunca mais voltou, mas está realmente em situação de extrema pobreza. Então tem sido um processo muito, assim, importante, né? E que vem realmente de encontro com aquilo que a política coloca para a gente, que a gente tem que procurar esses invisíveis, né? A gente tem que levar a política de assistência social justamente para essas pessoas. Dados oficiais, infelizmente, de desemprego pela pandemia, já vindos da crise de 2019 para 2020, né? E como a gente sabe, infelizmente, os altos níveis de contaminação e suas consequências para os riscos de formalidade, a dificuldade de emprego formal, né? Não aqui, mas em todo o país, essa questão da busca ativa, então, me parece uma ação essencial aí para chegar no determinado momento a gente ter efetivamente aqueles que por várias razões não estão eventualmente indo até o serviço do sistema CRAS. Sim, nós temos que fazer, porque é justamente ali que essa política ela tem que atuar, né? Porque assim, Nelson, quando a gente fala da política de assistência social, ela é uma política de proteção, né? Proteção no sentido assim, não de protecionismo, mas no sentido de garantia de direitos, né? Porque essa família, o que a gente pensa? Essa família, ela tem criança, ela tem idoso, ela tem pessoa com deficiência. Então, quando a gente para pensar que essas pessoas, na verdade, elas estão sobrevivendo, né? Porque uma pessoa que vive com R$ 89 por mês, né? O que significa isso? Nós que temos essa oportunidade de ir ao supermercado, né? De fazer uma compra, o que a gente compra hoje com R$ 89? Né? Então, quando a gente começa a pensar, então, assim, são vidas, né? E aí a gente começa a analisar quais são os espaços que essas pessoas estão ocupando, como é o tipo de moradia, de que forma elas estão sobrevivendo, como são as relações sociais dessas pessoas, será que essas crianças, de fato, estão tendo acesso à escola, né, aos serviços, de que forma que a gente pode ofertar alguma coisa para que essas crianças tenham os seus direitos garantidos e não violados, né? Será que por conta de toda essa questão socioeconômica que elas estão vivenciando, será que por trás disso também não tem questão de violência doméstica? Será que também não tem uma questão de abuso, uma questão de trabalho infantil? Então, assim, são tantas as questões sociais que perpassam uma única situação, né? Então, é isso que a gente fala. Às vezes, a pessoa resume a questão da assistência social na concessão de uma cesta básica, né? Mas são tantas ações que nós precisamos intervir,
né? Porque assim, a gente tem que trabalhar e atuar na transformação mesmo dessa sociedade, né? E da vida dessas pessoas. Agora, a gente só consegue isso a partir do momento que, de fato, a política ela é efetiva e Ana, que, de fato, ela seja uma política de proteção. Ana, você acabou de fazer uma menção a uma outra vertente muito importante dessa questão da vulnerabilidade social. Ia te perguntar qual é a percepção nesse momento, já, infelizmente, com 1 ano e meio de pandemia. Eu falo no seu cenário porque você também é funcionária de carreira, então você tinha este aprendizado do acompanhamento ao longo de 2020 e agora, em 2021, como secretária. Porque os dados oficiais, embora tenha muita subnotificação, ainda os receios e riscos de procura de registros por várias razões, né? As pessoas dos dados de 2/3 daqueles que são agressores ou de violência estão, infelizmente, nos cadastros oficiais dentro de casa. Com a pandemia e a natural percepção de que essas pessoas estão, em alguma forma, mais dentro de casa junto às famílias, os tios, os parentes, os primos, os sobrinhos, né? Esta percepção de violência em relação à criança também aparece aí no atendimento, nas relações de assistência social de vocês ou não? Na verdade, assim, é um dado que também nos preocupa, porque com toda essa situação de pandemia, o que a gente observa é que houve uma diminuição, sabe? Assim, quando a gente começa a analisar um dado em relação ao outro, e aí isso nos chama atenção também, né? Justamente por conta disso que você falou, a possibilidade dessa subnotificação, porque as pessoas, né, que sofrem violência, de que forma que ela consegue muitas vezes denunciar? Né? Então, vamos supor, a criança, ela tem essa liberdade muitas vezes na escola, porque ela cria essa vinculação com o professor, muitas vezes nos nossos próprios serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né, com o educador social, com o psicólogo, com o assistente social. As mulheres, muitas vezes, elas aproveitam esses momentos em que elas vão levar as crianças para a creche ou que ela sai para trabalhar para que ela consiga ter essa liberdade, né, do agressor, para que ela consiga fazer uma denúncia, que ela consiga contar para alguém. Então, quando a gente vê essa oscilação, não que diminuiu drasticamente, não houve assim, praticamente se manteve no que estava, mas isso preocupa justamente por isso. E uma coisa assim que nos chamou muito a atenção nesse momento de pandemia é a questão assim da mendicância. Também, sabe? Famílias inteiras, Nelson. Assim, a gente percebia nas principais avenidas de Bauru, a gente começou a ver assim famílias inteiras, sabe? Nessa questão assim de solicitar mesmo, ou da criança tá vendendo doces, vendendo balas nos semáforos e a família ali junto. Então, assim, querendo ou não, isso é uma violação em relação à criança, né? Porque assim, olha, eu vou colocar a criança porque isso comove, porque isso acaba. Então, assim, são tantas as violações e nós chegamos nessa conclusão e a preocupação, porque assim, nesse momento de pandemia, nenhum serviço da assistência social parou, na verdade, nós não paramos. Nem o CRAS, nem o CREAS, nem o Centro de Referência da Mulher, né? Então, assim, nem o próprio serviço de convivência, nós não paramos. Nós tivemos, assim, que suspender as ações coletivas por conta da aglomeração. É preocupante a questão da... É preocupante, sim, a questão da subnotificação, em especial em relação às crianças, falando nas várias vertentes de violência, porque dos dados oficiais para a violência da mulher, por exemplo, não só no país, como aqui do ponto de vista regional, dos dados que se tem, esses indicadores, infelizmente, aumentaram, né? Então, é de se pressupor que se tem a esposa, a companheira dentro de casa com maiores registros, de que as crianças que estão lá expostas a esse nível, de alguma forma, esteja isso escondido no sistema. Sim, porque assim, a criança, ela se sente mais desprotegida, né, e ela precisa ter esse vínculo, Nelson, porque assim, ela tem medo, né, porque muitas vezes o agressor, ele ameaça, né, ele ameaça a família, ele ameaça, assim, por exemplo, se é o padrasto, ele ameaça a mãe, ele ameaça a irmã, então assim, são situações em que a criança também, além dela passar por essa situação de violência, ela tem toda a violência física, vamos dizer assim, a violência psicológica é muito grande.
Então, ela tem medo de contar, né? Ela tem medo de falar, ela tem medo de ser julgada. Então, é onde muitas vezes, nesse próprio processo lúdico, nesse processo, né, assim, muitas vezes artístico, às vezes a criança conta num desenho, né? Num desenho, numa história, numa brincadeira. Então, assim, isso tudo, nós já estamos com um olhar mais sensível em relação a isso. Então, quando veio a pandemia e que essas crianças tiveram que ficar dentro de casa, isso foi muito ruim, foi muito prejudicial, né? Então, e aí pensando nisso, e mesmo com toda essa situação, né, a gente sabe que é uma questão de risco, mas assim, as próprias crianças, porque daí nós começamos a fazer o quê? As visitas, né, domiciliares, começamos a levar, assim, algumas atividades para casa, para a gente não perder o vínculo com eles. E muitas vezes as crianças mandavam bilhetinhos no meio das atividades. Olha, por favor, volta, a gente precisa que volte. Olha, não dá mais para ficar em casa. Então, assim, alguns mandavam cartas, né, querendo dizer, poxa, olha, a gente precisa voltar, né? Então, assim, aos poucos, porque a gente não pode abrir, até por conta de todos os riscos que a gente tem, né? Então, assim, algumas atividades, alguns grupos de irmãos, a gente já está começando, assim, trazer para os serviços, porque a gente se preocupa muito, a gente não tem como, assim, deixar, porque o risco é grande, né? A gente não pode voltar, assim, nesse patamar da gente deixar tão desprotegido dessa forma. Pensando na perspectiva de pós-pandemia aqui, com o otimismo de que, o exemplo de Serrana, que teve a população imunizada de cerca de 45 mil habitantes, e quando atinge 75% da vacinação em massa, felizmente, como era esperado pelos epidemiologistas, isso gera um grau de proteção de anticorpos também coletivo. Se a gente pegar esse referencial e pensar, talvez, no último trimestre desse ano, quem sabe, ou no máximo até o final do ano, que perspectiva você vê para essas ações dessa demanda represada, de todas essas consequências, né, terríveis para a criança, os familiares em casa, os efeitos que você já está comentando, para uma ação, por exemplo, intersetorial com a educação, porque quem sabe essas crianças que agora estão voltando à aula vai ter a retomada desse nível de vínculo de novo dentro do espaço escolar, assim como a relação com vocês dos cadastrados no mapa dos vulneráveis, apenas, por exemplo, talvez em massa para 2022. Na verdade, assim, o que a gente fala é que, além dessa crise sanitária, Nelson, a gente está vivenciando, assim, uma crise psicológica muito grande, né? E o que a gente percebe, ao mesmo tempo que a gente está tentando abrir aos poucos esses serviços, o que acontece? A própria população, os próprios pais também estão com medo de deixar voltar, sabe? Então, nós vamos ter que ter um trabalho e, assim, uma articulação muito forte no sentido, assim, da gente proporcionar mesmo esses espaços de convivência, sabe? Eu penso que a gente vai ter que retomar muitas coisas da importância dessa convivência, porque também, assim, já está começando a acontecer uma questão, assim, como tudo está muito virtual, isso também está trazendo uma acomodação em relação às relações sociais, né? Então, isso também não é salutar. Então, assim, as pessoas, e isso acaba, de alguma forma, prejudicando as relações sociais no ponto de vista de desenvolvimento mesmo, humano, social, educacional. E, assim, a nossa maior preocupação, né, e quando a gente conversa com a educação, quando a gente conversa mesmo com o esporte, com a cultura, porque as nossas ações, elas têm que ser mesmo intersetoriais, a nossa preocupação é que a gente tenha, assim, danos e prejuízos de anos, né? Talvez, assim, a gente leve, assim, então quando você fala nesse pós-pandemia, já me dá um frio, assim, na espinha, porque eu penso que a gente ainda vai levar alguns anos, não vai ser logo, assim, no primeiro trimestre, a gente vai levar alguns anos para que a gente retome, né? Então, quando a gente fala assim, olha, vamos voltar a vida ao normal, né? Como que vai ser tudo isso? Eu fico preocupada, porque eu penso que a gente ainda vai levar um tempo para que a gente consiga se sentir novamente, assim, pertencente, sabe? Isso mexe muito com a gente, assim, enquanto profissional. A gente teve também, eu penso que nesse contexto todo, um adoecimento muito grande dos trabalhadores, né? E aí eu vejo dos trabalhadores como um todo, né? Não só da assistência, mas da saúde, da educação, de todas as áreas, né? Porque isso também, assim, pra gente é o estar forte
é ser fortaleza no momento em que todos estão sensíveis, mas aí a gente também está sensível diante de tudo isso, né? Então, eu penso que essa retomada vai ser possível, mas a gente vai ter que estar muito, muito junto e todo mundo querendo muito essa retomada no sentido assim de que a gente tenha essa crise como um momento assim, sabe aquela coisa mesmo de Fênix, ó, acabou tudo isso, mas agora a gente vai ter que ressurgir, a gente vai ter que tentar nascer de novo. Ana, você falou sobre foi muito forte tudo isso. Você falou sobre essa verificação de, por exemplo, aumento da mendicância, a criança no semáforo, que é uma realidade que já teve outro momento lá atrás, e a gente teve alguns casos aqui para saber se são pontuais ou não, que são fenômenos socioeconômicos sociais que aparecem no tempo, como, por exemplo, a verificação de alguns venezuelanos, não por serem venezuelanos em si, mas da pobreza fora do nosso território, né, que envolve países vizinhos, inclusive gente migrando e tentando, se fosse lá em Roraima, seria mais fácil explicar do ponto de vista geográfico, por causa da proximidade e a extrema pobreza. Mas aparecendo aqui em Bauru esses indicadores, de que forma vocês veem esse quadro? Na verdade, assim, nós intensificamos as abordagens sociais, né? Isso nesse período mesmo, até dentro das ações de prevenção do Covid, isso estava previsto para a gente, no sentido assim, a gente ampliou até por conta das pessoas mesmo, em situação de rua, em situação de mendicância, então isso a gente atua muito com o serviço de abordagem social, até para a gente entender o porquê que as pessoas estão pelas ruas, o porquê que as pessoas estão nessa situação. E quando a gente se depara com essa questão dos venezuelanos, o que a gente conseguiu identificar, Nelson? São pessoas que, na verdade, assim, eles estão vindo de cidade em cidade, né? Eles não vieram, tipo assim, olha, eu vou sair daqui e eu vou direto para Bauru. Não, nem foi esse o foco. Na verdade, eles estão vindo de cidade em cidade e eles não têm uma questão de falar, não, eu vou ficar aqui em Bauru. Eles estão passando. Tanto é que eles não assim, a maioria deles, eles não estão em situação de rua, ficando nas ruas. Ao mesmo tempo que eles estão pedindo nos semáforos, que eles estão vendendo alguma coisa, eles estão pagando, assim, pequenas diárias em hotéis, sabe? Eles mesmos estão se mantendo e de alguma forma eles estão tentando a vida, mas eles não vieram assim especificamente para ficar em Bauru, mas eles estão tentando a vida e vão passando de cidade em cidade, mas é justamente por essa questão mesmo socioeconômica. Como se fossem nômades urbanos. Eles já não estão conseguindo ficar nas suas terras, né? Nas suas localidades, nas suas nações. Então, eles estão tentando, de alguma forma, fazer a vida deles em algum lugar. Tá, pensando de novo em perspectiva, talvez um outro movimento entre todas essas adaptações e reaprendizados que você cita, né, de questões intersetoriais na assistência social, de retomada lá no pós-pandemia, vamos ser um pouco mais otimista em relação a isso, de novo eu falo para a questão da vacina, né, e atingir esse patamar das ações de capacitação, daquelas pequenas formações de mão de obra, de emprego e renda, ainda que sejam mais específicas do dia a dia, mas que fazem efeito no tempo para outro estágio da questão da dependência do aparato do governo em relação ao sistema SUAS. Sim. Na verdade, isso assim, é algo que a gente tem, assim, tem nos preocupado muito, né? Então, assim, a gente já iniciou diversas conversas, né? Tanto assim com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Sistema S, Sebrae, Senai, porque assim, na verdade, a gente vai ter que se apoiar mesmo e tentar, de alguma forma, qualificar a mão de obra, né? Porque assim, na verdade, assim, as pessoas para trabalhar nós temos, né? Muitas pessoas que têm vontade, que têm interesse, que gostariam de mudar de vida, né? O que falta de verdade é uma qualificação, né? De fato, a gente ter uma mão de obra que de fato ela esteja preparada para aquilo que o mercado de trabalho exige. Né? Porque senão, o que acontece? Dependendo da situação, a gente acaba gerando uma mão de obra informal, o que também não é interessante para uma nação, não é interessante para uma cidade.
né? Então, é justamente nessa perspectiva que a gente está tentando buscar, de qualificar mesmo, da gente verificar de que forma que a gente pode contribuir com essa população que a gente atende, para que, de fato, eles consigam se inserir no mercado de trabalho, né? E um mercado de trabalho que seja formal, que realmente traga uma perspectiva de mudança de vida, né? Entendi. É uma outra questão que eu ia pedir para você comentar, dos contatos naturais, as reuniões aí periódicas com assistentes sociais, nesse sistema de busca ativa dos cadastrados que já são acompanhados por vocês, dessa dimensão que talvez a gente não tenha aqui, tanto quanto vocês têm, da realidade da atuação no dia a dia, de quando a gente fala, por exemplo, em conter aglomerações ou distanciamento social com as pessoas dentro de casa, em vulnerabilidade social, espaços pequenos, com dificuldade de subsistência, mais de 10 mil com autodeclaração, com R$ 89,00 de renda por mês. Uma situação dificílima de imaginar. Máscara, higiene, para pensar em pandemia, os efeitos lá na saúde, né? Sim, na verdade, assim, dentro das recomendações que nós temos, mesmo para assistência social, nós tivemos, inclusive, algumas portarias, né, que saíram tanto do governo federal quanto do governo do estado, no sentido, assim, para que, quando a política de assistência social, ela foi considerada, neste momento de pandemia, essencial, no bojo das suas legislações, ela traz isso para a gente, né, das nossas ações, elas serem voltadas para essa questão dessa conscientização e dessa prevenção também. Por quê? E aí é nesse sentido mesmo, porque nós somos profissionais que atuamos na linha de frente no atendimento dessa população, né? Então, é no sentido mesmo da conscientização, da gente poder ofertar de alguma forma, né, o mínimo necessário para que ela consiga, né, resguardar-se, porque senão esse foco não acaba nunca, né, e acaba passando, por mais cuidado que a gente tenha, acaba acontecendo, né, então, assim, a gente precisa mesmo, e eu penso que é uma ação intersetorial, então, assim, a gente sabe que tem uma responsabilidade grande, a gente tem a questão, assim, da saúde, né, que vem, que coloca, a gente tem os protocolos que devem ser seguidos, mas a gente também tem que ter, assim, a consciência enquanto comunidade, enquanto sociedade, né, porque se eu não tenho a responsabilidade de me cuidar, de usar máscara, de tentar me resguardar, né, e faço aglomerações, se eu também não estou respeitando o outro, eu também estou colaborando para que esse vírus ele continue se disseminando, né? Então, a gente vai ter que aprender a viver em sociedade, né? E eu vejo que muitas situações assim poderiam ser evitadas e acabam acontecendo, né? Então, assim, a gente precisa, e isso em todas as áreas, né? Então, isso é um papel também, né? Esse papel socioeducativo é uma técnica de intervenção do serviço social, é uma técnica de intervenção da política de assistência social, e isso está dentro de todas as nossas ações. Então, quando a gente fala desse retorno gradativo, e quando a gente, enquanto técnicos, né, nós sentamos e nós optamos por ir fazendo esse retorno gradativo com os usuários dentro dos serviços, foi também pensando nessa questão educativa, porque é uma prerrogativa nossa também dentro desse momento. Muito bom, Ana Salles, a gente agradece você de ter participado conosco dessa rodada em relação aos secretários e, como eu disse no início, a missão pública de estreitar essa comunicação, porque o Poder Legislativo ecoa toda a representação popular em relação a essa e outras frentes. Por favor, você fique à vontade para concluir a nossa conversa aqui para a Rádio e TV Câmara. Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de me colocar à disposição sempre, né, de todos vocês, da população. A gente está aqui para esclarecer, né? Às vezes surgem dúvidas, às vezes por né? Então, assim, sempre a gente informa, né? E dizer, assim, que nós somos parceiros da população, né? Nós somos servidores públicos da população, a gente está aqui para prestar o serviço, nós sempre tentamos ofertar o serviço com a melhor qualidade possível, né? Às vezes a gente não agrada a todo mundo, né? Mas é esse o nosso intuito, que a gente consiga mesmo ofertar um serviço com qualidade e, na medida do possível, a gente vai fazendo. E aquilo que não está bom também, aquilo que a população puder nos dar de opinião, a gente está sempre à disposição, viu, Nelson? E para vocês também, a gente está sempre à disposição para aquilo que precisar.
Muito obrigado. Nós conversamos com Ana Salles, da Secretaria do Bem-Estar Social, na rodada com os secretários. Todos os outros estão na íntegra na página da TV Câmara no YouTube para você assistir a hora que você quiser, assim como toda a cobertura aqui da programação da rádio da TV Câmara. Até mais.